No dia em que seus pais foram mortos por monstros, um menino jurou se tornar um aventureiro. Habilidades, o poder que Deus deu aos humanos fracos para que eles pudessem lutar contra os monstros. Habilidades que podem ser reveladas antes das crianças completarem 12 anos, mas pode variar de pessoa para pessoa. E entre elas, o Rank S é o mais forte, onde cada um tem o poder de um exército. O menino que ansiava por atos heróicos, como aqueles que ouvia em contos de fada, clama a Deus para lhe dar um poder de livrar o mundo do mal, mesmo que apenas um pouco. Mas as coisas não saem como o planejado. Quando o menino descobre que tinha ganhado uma habilidade, fica tão empolgado que corre ao encontro do padre que se referia a ele como Chrome. No entanto, quando os padres veem a sua habilidade, falam que seria muito difícil para ele se tornar um aventureiro, o que choca o garoto de uma forma enorme. Um tempo se passa e Chrome e outros 3 caras são vistos andando em uma masmorra. Um garoto ruivo chamado Arthur grita com ele para pegar o seu ritmo, falando que eles foram generosos o suficiente para contratar um cara com menos habilidades e que é para ele não irritá-los. Arthur então fala que a irmã de Chrome tem uma habilidade mágica incrível e que até mesmo ela se recusou a se juntar a ele para aventuras, o que faz todo mundo rir. De repente, um monstro ataca das sombras, fazendo com que Arthur ative a sua habilidade Manto de Chama e que outro cara ative sua habilidade Força Herculeana, macetando o monstro de forma quase instantânea. Percebendo que é muito fácil derrotar Diabretes, ordena que Chrome pegue as pedras mágicas que caíram. Ele, que tenta informá-los que estão fora do mapa e que precisam voltar rapidamente, é interrompido por Arthur, que grita falando para ele ficar quieto e que não deveria ousar falar o que era para fazer. Porém, naquele mesmo momento, eles descobriram que estavam sendo cercados por muitos pesadelos. Lutando com todas as suas forças, Arthur se vê desesperado, já que há muitos monstros e que parece que não há fim. Eles, que têm um apetite voraz, não param de atacar. O garoto então tem um pensamento sombrio, empurra Chrome para um buraco e fala que ele tem a habilidade de voltar à vida e que não tem problema nenhum se ele morrer ali, porque dessa forma ele vai salvar todo mundo. Então eles pegam, viram as costas para Chrome e o deixam para ser devorado. Ele que agonia de dor até o seu último suspiro, quando de repente se ativa Revival, que é a sua habilidade, o deixando surpreso por agora conseguir voltar à vida. O que, né, sabemos que não era para ser surpresa. Valeu. Se perguntando como sairia do poço agora que voltou, descobre que toda a carne do seu corpo não existe mais e que apenas há ossos. Quando se olha em um reflexo de espada, fica chocado. Percebendo que também não pode falar, pensa que está em um sonho, mas decide verificar os seus status no sistema, que mostra que agora ele é um monstro Rank E, conhecido como esqueleto nível 1. Quando ele vê isso, ele fica pasmo. No entanto, um esqueleto ressuscitado com mana maligna dentro de seus ossos o faz pensar em mais nada, mas lembra que o monstro não tem pensamentos e ele está pensando a todo vapor. Lembra-se então que o padre havia dito que não havia registro dessa habilidade e que ela era algo raro, o fazendo se questionar que ele ter se tornado um esqueleto era devido ao tanto de dano que tinha tomado, o fazendo pensar que ele já morreu e que a vida não era muito boa, que foi ridicularizado e que todo tempo sua irmã pedia para ele desistir, porque jamais ele ia virar alguém. Chorando, ele pensa que agora pode fazer diferente, já que é um monstro e que ele também pode evoluir. Pensa que se ele evoluir o suficiente, pode voltar a ser um humano algum dia e se tornar um aventureiro Rank S, o que era algo que ele tinha desistido há muito tempo. Se pergunta se realmente consegue fazer isso, já que o monstro que virou era muito fraco. Mas se lembra que um monstro normal não consegue pensar, então vê que vale a pena tentar evoluir. Passando por monstros de forma fácil, ele coleta informações. É quando ele se prepara para atacar um Goblin Rank E, que estava por perto, o matando e evoluindo. Vendo que o Goblin era mais forte do que ele, e ele conseguiu matá-lo, vê que pode fazer qualquer coisa com um corpo de esqueleto, e com sua inteligência pode alcançar o nível máximo, que no momento era nível 5, e evoluir
evoluir para outra forma. Já que ele tinha morrido uma vez, ele não poderia fazer isso novamente. Lutando contra monstros fracos, vê que está ganhando muita pouca experiência. E é aí que ele tem que mudar os seus planos. Planeja então atacar monstros mais fortes. Se sentando, vê que não precisa descansar e muito menos comer. Sentindo que pode esquecer de como é ser um humano, já que na masmorra não havia sol, o fazendo perder a noção do tempo, pensa em sua irmãzinha, Kamiya, que pode não estar preocupada com ele, mas decide que precisa deixar a masmorra, já que ela está deixando ele depressivo. Vê que tem que ficar mais forte, então ele avista um lobo de olhos vermelhos, que está no nível 7. Mas estava preocupado, já que ele não pode ser capaz de derrotá-lo, porque seu nível ainda é 3. No entanto, ele sabia que se pudesse derrotar o monstro, subiria de nível muito mais rápido. Decide então se fingir de morto, fazendo com que o monstro se aproxime, para ver se tem alguma coisa para ele comer. É nesse momento que Chrome o ataca. Acertando uma espadada no bicho, ele faz com que os dois caiam em um poço profundo. Chrome continua usando a sua espada tentando derrotar o monstro. Ele que arranca o seu braço, fazendo com que o esqueleto lute com mais voracidade, até finalmente matá-lo. Fica alegre, conseguindo olhar os seus status e vendo que está na condição de evolução. Imediatamente correndo para o lago para ver qual criatura vai se tornar, esperando que ele se pareça mais com o humano. No entanto, no exato momento no processo de evolução, acaba se tornando um Ghoul. É tipo um Goblin assim. Eu acho que é um Goblin, Ghoul. O sistema então revela que os Ghouls têm garras e presas perigosas e que sua capacidade de se regenerar é a mais temível das características. No entanto, ao contrário do que Chrome previu, ele realmente parecia mais humano do que antes, mas ainda eram monstros. Vê que o seu limite de evolução agora é nível 20, então quando ele atingir esse nível vai ser capaz de evoluir novamente. Notou também que suas estatísticas melhoraram e que ele também adquiriu a habilidade Regeneração, que poderia ser a habilidade poderosa que ele esperava. Acreditando que isso é algo divertido e subir de nível vai o tornar mais forte, ele quer evoluir bastante para que consiga se tornar um humano novamente. Lutando contra um monstro rato classificado como Rank D, que está no 5º nível, vê que é muito difícil segurar a sua espada, já que agora ele tem garras, para lutar contra a ira do bicho. Então ele decide jogar fora ela e usar as suas garras para o derrotar, ganhando 7 de experiência e evoluindo até o nível 6. Ele que verifica suas estatísticas, pensando que o próximo nível de evolução é só lá no 20, percebe que está muito longe. Usa rapidamente sua habilidade de cura para se regenerar, já que tinha tomado um dano leve do monstro. Não muito tempo depois, ele fica com muita fome e começa a comer os restos do monstro rato. Pensa que está virando um verdadeiro monstro e se contradiz comparando com o agora, já que antes ele apenas era uma caveira, e dessa forma ele está mais parecido com um humano. Alguns dias se passam e Chrome luta contra um orc nível 14, o matando com sucesso e ganhando 33 de experiência. Com sua morte, o faz subir do nível 13 para o nível 14. Ele que verifica suas estatísticas novamente e se vê feliz por ter subido de nível num ritmo tão rápido, agradecendo a sua habilidade de regeneração e que não se sentia cansado por ser um morto-vivo. Pensa que só tinha mais 6 níveis para alcançar o poder de evoluir. O garoto percebe então que havia se tornado um ser mais forte do que o seu anterior, que ainda estava no nível 9 quando ele morreu. No entanto, ele espera que sua próxima evolução o torne mais humano e se pergunta o que será que a sua irmã está fazendo naquele momento, lembrando-se que costumava se dar bem com ela, mas que ela mal falava com ele nos últimos anos por causa da sua habilidade. Ele que não conseguia trabalhar adequadamente como aventureiro e não ganhava muito, o que o tornava difícil de apoiar a sua irmã. E ao contrário dele, ela tinha uma habilidade mágica que era adequada para um aventureiro rank C. E lembrou que sua irmã começou a desprezá-lo assim que começou a trabalhar como aventureira, e que ele até começou a não ir mais para casa porque era muito estranho. Ele se pergunta se depois de todo esse tempo, a sua irmã ainda estava querendo saber se havia acontecido alguma coisa com ele, e sabia que se ele voltasse para casa assim, seria exterminado na hora, pois não conseguia falar. Ouve então alguns sons e pensa que é um duende, mas quando ele vai verificar o barulho, vê algumas pessoas à sua frente.
Ele tenta então fugir esperando que eles não vão notá-lo, mas ele ouve uma voz da Kamiya. Ele não tinha ainda visto ela, ele só tinha visto vultos de pessoa. Então ele escuta a voz de Kamiya e para olhar novamente. Ela que briga com um jovem por ele não se esforçar o suficiente. E a outra menina fala que é para eles se acalmarem, já que conseguiram limpar as suas feridas e está tudo tranquilo. E que não aconteceu nada de ruim, faz com que Kami retruque, falando que não pode confiar em alguém que não faz bons preparativos. O menino fica muito brabo, dizendo que tanto ele quanto a outra garota concordaram em ajudá-la em tão pouco tempo. E a menina fala para ele parar de arrumar desculpa e aceitar que errou. Fazendo com que Chrome veja a Kamiya brigando com os outros, faz perceber que ela é a mesma de sempre. Mesmo na masmorra, ela não precisava ser tão dura com eles, embora ela estivesse certa. Ele, acidentalmente, então, arranha suas garras contra a parede, fazendo com que sua irmã e os outros o notem. Então, Kamiya usa seu cajado para criar flechas de gelo, revelando ser uma usuária habilidosa de magia. Essas flechas que ferem o seu braço. Então, Kamiya e os outros podem vê-lo claramente, percebendo que ele é um ghoul. Chrome percebe que os exploradores o encontraram. Sabendo que ele pode se regenerar facilmente, eles falam que precisam esmagá-lo de uma vez só. O garoto parte para cima de Chrome, ele que está no nível 15. Kamiya, que está agora no nível 18, os adverte, falando para eles irem com calma, porque se eles irem para cima do carniçal afobados, eles certamente vão se machucar, e que eles precisam encurralar para usar os seus ataques. A outra garota, que está nível 15, fala que os ghouls têm habilidades de cura. Chrome então percebe que havia cometido um erro quando olhou para as estatísticas de todos, e que talvez ele não consiga se defender, já que lutar contra um era muito difícil, agora lutar contra 3 era quase impossível. Ficando chocado que sua irmã havia se tornado mais forte, ele pensa que precisa fugir imediatamente. O garoto então dá uma investida contra ele, usando uma habilidade, o Corte Escaldante, que é uma habilidade que camufla a arma e as chamas ao mesmo tempo. A menina em seguida usa uma habilidade, Corpo de Luz, o que a torna mais rápida. Ela que acerta uma espadada em Chrome, que bloqueia com seu braço. Ele que percebe que não pode escapar devido à diferença de níveis, mas que não queria atacar os humanos, naquele momento se vê em um mato sem cachorro. Quando o garoto o ataca novamente, ele joga uma pedra em direção ao menino e o faz ficar surpreso, e em seguida acerta uma cotovelada na boca dele, o jogando para trás. Já que ele não pode usar as suas garras, tenta fugir acreditando que se ele ir para as profundezas das masmorras, eles não vão o seguir. Mas a menina usa a habilidade e corre mais rápido do que ele. Evitando que ele fuja, faz com que ele pare e agarre sua espada, jogando contra a parede e fazendo com que ela fique presa. Kamiya então aponta as flechas de gelo para suas pernas e as estraçalha, o paralisando, fazendo a garota a elogiar como princesa do gelo. Kamiya então conversa com o menino, falando que ele foi muito agressivo, que era apenas para manter Chrome sob controle, que ela usaria a sua magia. Enquanto isso, o protagonista pensa que isso pode ser o seu fim. Tentando se levantar e vendo que isso é quase impossível, se lembra da sua regeneração, mas que ela pode demorar um pouco, já que os danos são muito grandes, quando olha para a frente e vê a sua irmã carregando mais um ataque. Fazendo surgir uma lança enorme de gelo, pensa que agora vai ser morto por ela. Tentando desesperadamente se livrar da morte, ele tenta falar, assustando a sua irmã, que erra a lança de gelo, dando tempo para sua regeneração terminar. Ele que pula contra ela e foge, fazendo o menino gritar, perguntando como ela pode deixar um alvo tão fácil fugir, fazendo Kamiya se questionar se não era o seu irmão. Chrome fica feliz por conseguir fugir dos aventureiros e agradece por ter uma habilidade de regeneração, e que nunca pensou que levaria uma surra da sua irmã, e que fazia tempo que não havia dentro de uma masmorra, já que só tinha levado ela as primeiras vezes para mostrar como era. Ela que imediatamente o superou em habilidades. Pensando que não pode ser encontrado novamente, vai na direção oposta, mas vê que eles estão indo para a parte mais profunda da masmorra. Lembra que pessoas normais não podem ficar muito tempo dentro dela, já que começam a ficar muito cansadas
cansadas fisicamente e mentalmente, e sua mana, como ela é muito espessa, se torna venenosa para humanos. E quanto mais tempo você fica, mais ela te corrói. E quando eles entram nela, tem que ter várias estratégias de uma margem grande de erro. Se preocupando com isso, Chrome pensa em segui-los à distância. O grupo que encontra um cadáver e, ao verem que não tem nada de valioso, continua andando para as partes mais profundas. Até que a garota pergunta se não vai ser muito perigoso. Kamiya fala que já explorou esse local várias vezes e que se ninguém se afobar como na última luta, tudo vai ficar bem. Fazendo o garoto pensar que ele é o culpado, mas que as palavras dela não valem nada, já que ela deixou o monstro escapar. Chrome de longe se preocupa ainda mais, já que eles continuam andando para o fundo, aonde a mana é muito mais densa e faz com que monstros muito mais perigosos surjam, fazendo se questionar o porquê da sua irmã estar sendo irracional com as coisas. Então, eles encontram um monstro irregular, nível 22, rank C. Faz com que então uma luta comece. Será que Kamiya vai conseguir derrotar o monstro com sua equipe? O que Chrome vai fazer? Bem, caso você queira saber o desfecho dessa luta, comenta "Eu quero parte 2", deixe seu like e nos vemos na próxima.